Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do horteiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do horteiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Vocês entenderam? As mãos do líder levantadas, Israel prevalecia. As mãos do líder abaixadas, Amaleque, o inimigo, prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs. Imagine Arão de um lado, Hur do outro lado, Moisés assentado, e os dois homens segurando as mãos de Moisés, para que elas não se abaixassem, pois abaixadas significava derrota do povo de Deus. E assim, Josué desfez a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro. E olha só, estamos lendo agora. E relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar, ao qual chamou o Jeová, o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração. Querido Deus, eterno Pai, neste momento, nós também estamos travando uma luta severa, uma luta muito duríssima contra o Amaleque das nossas almas. Eu peço que o Senhor nos ensine como pregar esta mensagem, como transmitir este ensinamento, mas também que o Espírito Santo abra todos os ouvidos, prepare todo o coração aqui presente para receber esta palavra. Nos ajude, ó Pai, através desta lição. A igreja precisa ser edificada, a igreja precisa ser fortalecida. E somente através do poder do Espírito Santo e da palavra, a igreja poderá ser ajudada neste momento. Pedimos a sua ajuda, no nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Irmãos e irmãs, eu quero falar nesta manhã sobre o peso da carnalidade que eu e você estamos carregando e suportando durante essa trajetória da nossa vida. Os amalequitas, eles eram descendentes de Esaú. Esaú era irmão de Jacó e Esaú odiava Jacó, seu irmão. E Esaú, ele tinha razão para odiar o seu irmão o havia enganado, o havia ultrapassado. E Jacó, ele não foi honesto para com seu irmão, trapaceou, melhor dizendo, o seu irmão. Porém 20 anos mais tarde, Esaú conseguiu perdoar o seu irmão Jacó. Isso está bem estabelecido na Bíblia. Os dois viveram em paz o restante dos seus dias. Não havia mais problemas entre eles, eles conseguiram viver em harmonia. Mas tudo isso porque Esaú perdoou a seu irmão. Na verdade, Deus prometeu, no versículo 16, que enquanto Amaleque, descendentes de Esaú, existisse, sempre haveria guerra entre esses dois povos, Amaleque e Israel. Porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração. Apesar de que os dois irmãos fizeram as pazes, a descendência deles jamais foi amiga. Como tudo começou? A fim de matar a sua fome, que era física, Esaú vendeu a sua primogenitura, o seu direito de primogênito, que já era um valor espiritual.
Ou seja, ele trocou um valor que era espiritual e eterno por um valor que era físico e passageiro. Ele sacrificou valores eternos por valores terreais, que duram por pouco tempo. Esaú é, portanto, símbolo da nossa carne. Ele é símbolo da nossa natureza pecaminosa. Ele é símbolo da nossa carnalidade. Alguns colegas meus acham que Esaú nunca foi salvo. Eu acho que ele foi salvo. Ele conseguiu perdoar o seu irmão. Ele podia tê-lo matado, ele tinha direito de se vingar, mas 20 anos depois, os dois se encontraram, e Esaú só conseguia beijá-lo e abraçá-lo. E Esaú não quis receber nenhum tipo de compensação pelo seu prejuízo. Por isso eu acredito que ele tenha sido salvo, e acredito que os dois irmãos estejam juntos hoje no céu. Mas a descendência de Esaú, já é uma outra história, já foi um caso bem mais sério. Por isso que Esaú simboliza a nossa carne. Assim como Israel tinha que lutar contra Amaleque de geração em geração, nós, a igreja, temos que lutar contra a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa, de geração em geração, até a volta do Senhor Jesus Cristo, ou até a nossa morte. A verdade é que, hoje mesmo, você e eu já tivemos que lutar contra a nossa carne. E talvez agora mesmo, neste culto, estejamos lutando contra a nossa carne, para prestar atenção nesta mensagem, parar de pensar mal sobre alguém. Veja você que é uma luta constante, né? Que nunca nos deixa em paz. Desde que saiu do Egito, Israel havia passado por várias provações, se você se lembra. Cerca de 3 milhões de judeus estavam acuados entre o deserto e o Mar Vermelho. E aí Deus, milagrosamente, abriu as águas do mar e eles passaram em seco. Depois, eles entraram no deserto, não encontraram água doce, potável, para saciar a sua sede. Aí Deus abriu uma fonte de água, a água na verdade era amarga, e Deus a transformou em água doce, e eles puderam se saciar. Aí depois o povo reclamou que não havia pão e nem carne, para que eles pudessem comer. Aí Deus mandou codornizes e o maná do céu, que sustentaram o povo por cerca de 40 anos. E finalmente, esse povo se deparou com o poderoso exército de Amaleque no meio do deserto. Então veja que Israel passou por várias provações. Aliás, Israel passa por várias provações até os dias de hoje. Não há descanso, né, para esta nação, não há descanso para este povo. E qual que é a culpa deles? A nação escolhida por Deus, a nação que carrega o nome de Deus, e por isso é uma nação odiada, é uma nação perseguida, e se Satanás pudesse, destruiria essa nação e apagaria a lembrança desta nação de sobre a terra, e tudo que essa nação já produziu. Neste meio tempo, que Israel estava lutando com Amaleque, Moisés já estava muito cansado com a carnalidade do povo. Olha, lidar com o ser humano não é fácil. Lidar com o ser humano talvez seja a tarefa, o trabalho mais difícil do mundo. E ele já estava cansado da carnalidade do povo, e ele estava pronto para desistir. Ele queria um substituto. Fisicamente, ele não dava mais conta. De um lado, ele era exigido pelo povo. De outro lado, ele era cobrado por Deus. Então, como você vê, não é fácil ser líder do povo de Deus. Desde a maior das igrejas até a menor das igrejas, não é fácil ser líder do povo de Deus. Porque muitas pessoas olham para o líder como que se ele fosse perfeito, como que se ele fosse um super-homem. Mas ele não é nem perfeito nem super-homem, ele não passa de um ser humano de carne e osso.
A Bíblia diz que as mesmas paixões se cumprem entre os vossos irmãos que estão no mundo. E eu diria então que as mesmas paixões que você sofre, também o pastor sofre, a esposa do pastor sofre e os filhos do pastor também sofrem. O povo, no entanto, dependia de Moisés para a sua vitória, mas Moisés também dependia do povo para ser o líder que o povo precisava que ele fosse. Aí o versículo 11 ilustra muito bem o que acontece quando o líder espiritual está cansado. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Então, quando o líder está cansado, quando o líder não aguenta mais, a igreja perde, o povo de Deus perde e o inimigo prevalece. Então, irmãos, se nós queremos vencer, nós precisamos levantar as mãos de nossos líderes, porque se elas estiverem abaixadas, aí a carnalidade irá prevalecer entre nós. E a carnalidade vai vencer esta batalha, e a nossa igreja passará a ser conhecida como a igreja carnal. A igreja que resolve tudo na base da carne, na base do intelectualismo, na base do orgulho, na base da vaidade, na base da ira, na base dos sentimentos, na base das emoções. E nós não queremos isso, amém, irmãos? Mas o que é carnalidade? Carnalidade é quando os interesses da nossa carne sobrepujam os interesses do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Eu repito, é quando os interesses da carne são mais importantes, são mais fortes que os interesses do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, em nossa igreja, em nossa família, onde quer que estejamos. É uma vida voltada para satisfazer os seus interesses e não os interesses de Deus. Isso é carnalidade. E como podemos vencer este pecado dentro de nossa igreja ou de nossa família que seja? Veja comigo 3 ensinamentos que encontramos neste texto. Primeiro, o texto nos ensina que não temos opção. Nós devemos lutar contra a carne. Bem-vindos ao mundo cristão. Se você não quiser lutar contra a sua carne, não perca tempo com o cristianismo. Não perca tempo com a igreja. Não perca o seu tempo e não perca o nosso tempo. Porque não é uma opção. Eu quero lutar contra a carne. Não, eu não quero resistir às tentações da carne. Veja o verso 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Israel não pediu por essa luta. Israel não procurou por esta luta. Aliás, Israel nunca começa briga nenhuma. Amém, irmãos? Observe que Amaleque que começou a briga e não Israel. Amaleque era parente de Israel. E assim também, irmãos, a carne nunca nos deixará em paz. Você entendeu isso? A carne nunca deixará uma criança em paz, um adolescente em paz, um jovem em paz, nem um adulto, nem um idoso em paz. Até o nosso último dia de vida, de suspiro, a carne estará nos atormentando. Enquanto formos parentes da carne, sempre teremos que lutar contra ela. É por isso que um dia Deus irá nos dar corpos glorificados. Não haverá mais a natureza carnal. Deixaremos de ser parentes da carne. Nós não teremos mais nada em comum com ela. Mas por enquanto ela é nossa parenta, muito íntima, muito próxima. Você pode ser nesta manhã o crente mais espiritual da igreja, orar todos os dias, ler a Bíblia todos os dias, evangelizar todos os dias, mas a sua carne está diariamente batalhando contra o seu espírito. Você não tem como negar isso. Certa vez uma jovem pura, espiritual, me procurou e disse: eu estou tendo pensamentos errados,
em relação a outras pessoas. Pastor, será que eu sou salva? O que está acontecendo comigo? Ela não admitia ter tais pensamentos negativos em relação a outras pessoas. Aí eu contei para ela que eu também tenho que lutar contra pensamentos errados, negativos em relação a outras pessoas. Aí ela entendeu que tudo isso fazia parte de ser um ser humano e de ter que lutar contra a carne diariamente. Todos nós aqui somos carnais, vendidos debaixo do pecado. Veja o que Pedro disse: sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Nós não podemos fugir da luta, porque a carne é nossa parente. Como que você pode se desprender dela? Mas a boa notícia é que Deus tem nos dado as armas certas contra a carne. Primeiro, não podemos vencer a carne sozinhos, não podemos vencer a carne sozinhos. Coloque isso na sua mente. Veja o verso 9: escolhe-nos homens, e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Moisés poderia ter perguntado: Deus, por que eu preciso de um exército para vencer Amaleque? Eu não posso usar a sua vara e simplesmente dizer: suma, e todos eles vão sumir num passo de mágica. Eu não poderia com essa vara simplesmente derrubar uma montanha sobre eles. Eu não poderia com essa vara chamar fogo do céu e destruir a todos. Poderia, mas não é como Deus trabalha. Deus disse para ele: reúna os homens, chamem os homens. Você não pode vencer essa batalha sozinho. Até este ponto, Moisés já havia precisado de Deus para vencer vários obstáculos sozinho. As 10 pragas do Egito, só Moisés e a vara. A abertura do Mar Vermelho, só Moisés e a vara. Água e comida no deserto, Moisés e a vara. Mas para vencer os amalequitas, Moisés precisou de um exército. E nesta manhã, você e eu não vamos vencer a nossa carne ficando fora da igreja. Eu e você não vamos vencer a nossa carne ficando sozinho em casa. Eu e você não vamos vencer a nossa carne achando que não precisamos de outros. Em breve, a carne vai causar adultério, prostituição, drogas, vícios e tantas outras maledicências. Eu tenho dó daquele crente que acha que pode dominar a sua própria carne sem a ajuda de Deus e sem a ajuda da igreja. Não pode, não consegue. A maioria dos monastérios foi criada com o propósito de isolação, expiação do pecado, para vencer a carne. Por esta razão, os monastérios se encontram até nos dias de hoje nos lugares mais difíceis, nos lugares mais isolados e de difícil acesso. No entanto, esses lugares, irmãos, foram contaminados pela dissensão, pela prostituição, pelo alcoolismo, porque os monges e as monjas tentaram vencer a carne deles sozinhos. Eles se afastaram de tudo e de todos, eles se afastaram do mundo, mas levaram para dentro dos monastérios a própria carne. Ou seja, eles levaram o inimigo para dentro dos monastérios. Nós precisamos da comunhão da igreja para vencer a nossa carne. Jesus disse: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A nossa proteção começa do lado de dentro. Você pode preservar o seu casamento, a pureza do seu casamento, a fidelidade do seu esposo de dentro da igreja. Porque fora da igreja, seu marido é presa fácil para o diabo.
De um lado, Moisés enviou Josué e seu exército para vencer os amalequitas, mas de outro, ele segurava a vara, que representava a própria presença de Deus. Se não fosse pela igreja, se não fosse pela comunhão com os irmãos, a carne já teria nos levado para caminhos tortuosos e sem volta. Irmãos e irmãs, não podemos vencer a carne sozinhos. E também não podemos desistir da luta. Veja o verso 11. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. O que acontece no mundo secular, acontece na igreja. A maioria dos divórcios acontece depois de 20 anos de casamento. Por que será? Depois de 20 anos, os casais começam a se cansar um do outro, a enjoar um do outro. E não sei se é a crise da meia-idade, mas é nesta fase que mais adultério acontece, mais divórcios ocorrem. E eu já percebi que nas igrejas é assim também. São crentes de 10, 15, 20 anos que estão indo embora, que estão abandonando o barco, que estão se cansando da luta com a carne. Durante a Guerra Civil nos Estados Unidos, você sabia que o soldado que tentasse fugir da batalha era alvejado pelas costas, pelos próprios colegas de batalhão? O soldado, então, ele tinha que escolher entrar no meio da batalha ou correr o risco de ser morto enquanto fugia. A única opção era batalhar. E na vida cristã você não tem outra opção, senão ficar firme, batalhar contra a sua carne. Desistir significa ser derrotado. Quando Moisés se cansava da luta, abaixava suas mãos, Amaleque prevalecia. Quando Moisés levantava suas mãos, Israel prevalecia. E é exatamente isso que acontece conosco. Há fases em nossas vidas que sentimos que somos mais vitoriosos que outras. O que teria acontecido se Amaleque tivesse vencido a batalha contra Israel naquele dia? Israel jamais teria possuído a terra prometida e, pior ainda, Israel teria deixado de existir já naquele tempo. Veja que Israel não pode desistir nunca. Gálatas 6:9 diz: e não nos cansemos de fazer bem, de fazer o certo, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então a primeira lição que aprendemos é que todos nós possuímos uma carne com a qual temos que lidar todos os dias. Durante toda a minha vida, meu pai sempre me ensinou uma lição. Ele repetia essa lição sempre. Ele dizia para mim: não faça a besteira que eu fiz. No meu último ano do ensino médio, antigamente colegial, faltando um semestre para terminar o colegial, eu briguei com um dos meus professores. Eu achei desaforo o que aquele professor fez, e de raiva eu saí da escola. E por causa disso, eu nunca tive uma profissão. Eu não pude sustentar a nossa família do jeito que eu deveria sustentá-la. Não faça o que eu fiz. Ele saiu da escola por causa da carne, desistiu, faltando pouco tempo para terminar, e pagou por isso pelo resto de sua vida. E por causa dessa lição que meu pai me ensinou, meus irmãos, eu nunca desisti de nada. Já senti vontade de desistir de muitas coisas, mas eu sempre recordo esta lição do meu pai e eu não desisto. Amém, irmãos? Imagine desistir agora, eu não sei quantos mais dias e meses e anos eu tenho de vida. A primeira lição que aprendemos é que todos nós possuímos uma carne com a qual temos que lutar todos os dias. E a segunda lição, irmãos, devemos apoiar os nossos líderes.
E você tem apoiado? Veja o verso 12. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela, e Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro, e assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs. A primeira geração de judeus que deixou o Egito, nunca entrou na terra prometida, porque eles foram vencidos pela carne. Até Moisés acabou sendo vencido pela carne. O povo, ao invés de obedecê-lo, seguir sua liderança, se rebelou, e cada um fez o que parecia certo aos seus próprios olhos, e Moisés acabou cedendo à sua ira, e por isso ele não pôde entrar na terra prometida. Ele podia ter dito, irmão Jailson, é sua culpa, Deus, o Senhor me colocou no meio desse povo rebelde contumaz, e agora por causa desse povo eu não vou entrar na terra. E Deus disse para ele, não foi o povo que me desobedeceu, foi você. Mais uma vez, aquele princípio, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Moisés não pôde colocar a culpa no povo, e você e eu não vamos poder colocar a culpa em ninguém dos nossos pecados carnais. Ninguém pode ser responsabilizado em nosso lugar. Agora, Deus coloca liderança espiritual em nossas vidas para nos proteger da carne. Já imaginou se todos os irmãos seguissem a liderança espiritual da igreja? Nós não teríamos problemas que temos. Ao contrário, nós teríamos um avivamento espiritual. Eu creio, irmãos, que enfermidades seriam curadas, problemas financeiros seriam sanados, e mais do que tudo haveria paz em cada coração. O problema é que nós não apoiamos. Nós achamos que a igreja é uma câmara de deputados, onde todas as pessoas discutem suas ideias, debatem suas propostas e lançam seus votos. E confundimos politicagem com espiritualidade. Por que devemos apoiar a liderança espiritual da igreja? Não carnal. Nós não temos obrigação nenhuma de apoiar carnalidade de ninguém, nem mesmo de pastor. Amém, irmãos? Liderança espiritual, que fique bem clara. Eu não faço parte do grupo que diz, não pode tocar no ungido do Senhor. Não pode mesmo, mas quem é ungido do Senhor? Todos nós. Quantos aqui são habitados pelo Espírito Santo? Não há diferença entre nós. Ninguém é mais ungido que ninguém. Eu não devo tocar no Rodrigo, o Rodrigo não deve tocar em mim. Nisto eu creio. Mas sabe aquela história que pastor é ungido, então ninguém pode tocar nele? Isso não existe. Se é um pastor carnal, ninguém deve seguir a liderança de um pastor carnal. Por que devemos apoiar a liderança espiritual da igreja? Porque a nossa vitória depende da vitória deles. Veja o verso 11. Quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. A derrota de Moisés, então, seria a derrota de Israel. Seria a derrota de pais e filhos. Apoiar Moisés, então, era a atitude mais lógica que eles podiam tomar. Nos anos 60, a Igreja Católica do Estado de Nova York entrou com um mandato de segurança contra as igrejas evangélicas que tinham aulas religiosas nas escolas públicas. A Igreja Católica entrou com esse mandato de segurança, dizendo, não é justo que as igrejas evangélicas ensinem nas escolas públicas e nós não. Sabe qual foi o resultado? A justiça secular, a justiça do Estado, então, proibiu que qualquer igreja ensinasse religião nas escolas públicas.
Perderam então os católicos e perderam os evangélicos. E é isso que acontece na igreja. As pessoas acham que estão prejudicando a liderança, quando na verdade estão prejudicando a liderança, a igreja, a si próprias e aos seus familiares. E elas não percebem que elas estão dando um tiro no próprio pé. Por isso, a vitória da liderança ou dos liderados depende da vitória da liderança. Alguns anos atrás, uma mãe desesperada procurou meu sogro, o pastor Thomas Gilmer, e rogou que ele visitasse o filho dela, que tinha acabado de se envolver com drogas. Pastor, me ajude, o meu filho está mexendo com drogas. O meu sogro respondeu para ela: eu não posso visitar o seu filho, eu não posso fazer nada por ele, porque ele não me respeita. Ele cresceu a vida inteira dele ouvindo a senhora e o seu marido falando mal de mim. Vocês acabaram com a minha reputação perante o seu filho. Ele não tem nenhum apreço por mim. Ele não vai me ouvir. Sinto muito, mas eu não tenho como ajudá-lo. Quando nós não apoiamos a liderança, nós estamos prejudicando a nós mesmos e a nossa família. Quando nós temos, por exemplo, uma conferência missionária ou evangelística ou de aniversário e aparecem poucas pessoas para apoiar os cultos, a derrota não incide apenas sobre o pastor, mas sobre todas as famílias da igreja. Quanto mais nós enfraquecemos a igreja, mais estamos enfraquecendo a nossa família. Quando não alcançamos os dízimos ou a promessa de fé para missões, a derrota não é apenas de um homem, mas de um povo. Então nós temos que entender que a nossa vitória depende da vitória da nossa liderança. Por exemplo, eu aprendi há muitos anos a me regozijar com a bênção dos outros. Eu fico feliz quando o irmão aparece na igreja com um carro novo. Amém, irmãos? Fico feliz quando uma família adquire uma casa própria. Amém, irmãos? Porque eu sei que a vitória daqueles irmãos eventualmente será a minha vitória também. E a derrota daquelas pessoas também eventualmente poderá ser a minha derrota. E outra razão que precisamos apoiar a liderança é porque a liderança depende da nossa participação para alcançar a vitória. Ninguém vence sozinho. Veja o verso 12. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela, e Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro, e assim ficaram suas mãos firmes, até que o sol se pôs. Eu era criança, novo convertido, quando eu ouvi o pastor Jaime dizendo que ninguém consegue fazer a obra de Deus sozinho. Ele dizia: você pode ter o melhor pastor do mundo, o melhor pregador de todos, mas sozinho ele não vai edificar a igreja. Aí ele contou a ilustração do Pelé. Naquela época o Pelé já havia se aposentado, mas ainda era considerado o rei do futebol. E ele disse: Pelé nunca ganhou nenhum campeonato sozinho. Ele sempre dependeu da ajuda dos seus companheiros para fazer gols, lançamentos, dribles. E aí eu entendi que o pastor Jaime precisava da minha ajuda. Menino de 12 anos de idade, o que um menino de 12 anos podia fazer para ajudar o pastor? Primeira coisa, não criticá-lo. Nunca critiquei o pastor Jaime para ninguém. Posso ouvir um amém? Nunca. Eu não disse que nunca pensei mal dele, viu? Eu podia visitar com ele, eu podia oferecer ajuda de alguma forma, mas eu soube que nenhum pastor pode fazer a obra de Deus sozinho. Hoje é interessante, né, pastor Márcio? Moisés é o querido de Israel, é considerado o maior líder de todos os tempos. Por isso que eu sempre falo, né,
evangelista herói é só o morto. Porque enquanto ele estava vivo, o povo era rebelde, o povo reclamava dele, o povo achava que ele era péssimo. Uma viagem que teria durado apenas 40 dias, durou 40 anos, porque o povo não era obediente, o povo era contumaz, era rebelde. Olha, hoje de manhã, agradecemos a Deus por 7 igrejas, amém, irmãos? Mas poderiam ser 10. Nós agradecemos a Deus pelo bom número de pessoas que estão vindo nos cultos da igreja, principalmente domingo à noite, mas poderiam ser todos os cultos. Agradecemos a Deus pelos 23 projetos missionários que a nossa igreja está apoiando, mas poderiam ser 30. Agradecemos a Deus pelos 20 homens que estão vindo fielmente no encontro dos homens de Deus, todo primeiro sábado do mês, mas poderiam ser 30. As mãos de Moisés eram pesadas, ele era um líder cansado, porém 2 homens fizeram toda a diferença e fizeram a coisa certa. Arão e Hur prepararam assento para Moisés descansar, e ambos seguraram as mãos do homem de Deus para cima. Nós precisamos disso hoje em dia também, precisamos dividir a carga, precisamos dividir o fardo, pois você e a sua família dependem do nosso sucesso, e nós dependemos do seu sucesso e da sua família. Para vencer o pecado da carnalidade, tão comum na igreja, comum, todas as igrejas lutam com isso. Precisamos lutar contra a nossa carne e apoiar a nossa liderança. E em terceiro e último lugar, devemos também vencer a nossa carne. Deus nunca pede nada de nós que seja impossível. Veja o verso 14. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro, e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu, Deus, totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Meus irmãos, eu não sei quanto a você, mas eu não vejo a hora de Deus tirar essa carne de dentro de mim. Assim como Deus prometeu aniquilar até a memória de Amaleque, a nossa carnalidade também um dia será apagada e nós nunca mais vamos pensar e lembrar dela. Paulo tinha certeza disso. Veja o que ele disse: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Um dia, eu e você nunca mais iremos cobiçar a mulher do próximo. Um dia eu e você nunca mais iremos sentir amargura contra o próximo. Um dia eu e você nunca mais iremos contar uma mentira, por menor que seja. E um dia eu e você nunca mais vamos criticar qualquer pessoa que seja. Amém, irmãos? Mas Deus quer que tentemos agora vencer esses pecados. Mas um dia seremos perfeitos. Porém, antes desse dia, estamos em um campo de batalha, irmãos. Temos que lutar, temos que vencer, mas como? Primeiro, através da adoração a Deus. E Moisés edificou um altar, e você sabe que o altar é símbolo de adoração, símbolo de obediência, de humildade, de humilhação, de devoção. E eu digo que o crente preocupado em adorar a Deus, em se santificar, não tem tempo para alimentar a sua carne. Não tem tempo para agradar os seus desejos carnais. Lembre-se que, enquanto Davi estava lutando no campo de batalha, ele era o homem mais espiritual que havia em Israel. Ele compunha hinos, fabricava instrumentos, adorava a Deus, mas quando ele parou de lutar, ele caiu nos piores pecados que um homem podia cometer. No dia que Moisés também deixou de adorar a Deus, este foi o dia da sua queda.
Então, adorar a Deus é fazer exatamente o contrário do que a nossa carne pede, deseja. Podemos vencer a carne através da oração, da adoração. No ministério Pet o Pirata, há uma história de um menino chamado Samuel. Ele era rancoroso, ele era crítico, ele era amargurado, ele era rude, ele era irado. E ele maltratava todas as pessoas ao seu redor. Mas Pet o Pirata e a sua equipe de trabalho sempre tratavam aquele menino com muita educação, tratavam aquele menino muito bem, mas ele sempre retribuía com amargura. Até que um dia ele começou a cantar e a louvar a Deus. E ele sentiu que as correntes se soltaram das suas mãos, dos seus braços, e ele se viu livre. Então o que aquela historinha para a criança nos ensina? Que a adoração vence a nossa carne. E você vence a carne também através da força de Deus, não através da sua força. Por isso que Moisés disse: ao qual chamou o Senhor é minha bandeira. Então, meus irmãos, a nossa bandeira não é o Templo Batista Maranata. Nossa bandeira não é o nosso ministério. Não é o trabalho que eu faço no berçário, o trabalho que eu faço em outras partes da igreja. A nossa bandeira é Jeová Nissi. A nossa força não vem do nosso interior, ela vem de cima. Não vem das nossas obras, ela vem da fé. Eu passei um tempo em minha vida que eu quase deixei de ser cristão. Não, eu não pensei em deixar a igreja, mas quase pensei em deixar de ser um crente. Não porque eu amava o pecado, não amava, mas porque eu não conseguia viver certinho ao pé da letra. Alguém consegue? Então eu estava sempre falhando, eu estava sempre me cobrando. Aí Deus usou 2 passagens na Bíblia para me libertar do perfeccionismo. Salmo 103, verso 14 e 1 João 3, verso 20. Vamos ler juntos? Prontos? Pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Nós somos o quê? Pó. E Deus se lembra disso. Segundo, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Deus sabe que nós estamos tentando, amém, irmãos? Deus sabe que nós estamos lutando. Deus sabe que nós estamos nos arrependendo. Dizem que a corrupção impede o progresso do Brasil, e impede mesmo, impunidade, corrupção. Mas depois de 30 anos no ministério, eu garanto que a carnalidade impede o progresso da nossa igreja. Nada atrapalha mais a igreja do que carnalidade. O peso da carnalidade pode ser sentido em todas as esferas da obra de Deus. Para se livrar dela, precisamos lutar contra a carne. Não se sinta superior a ninguém, melhor que ninguém. Você também é carnal, você também tem uma carne. Precisamos apoiar a nossa liderança, ao invés de se contrapor contra a liderança, se coloque em favor da liderança. E precisamos vencer a carne. É possível. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Quem pode tomar o lugar de Arão e Hur e levantar as mãos cansadas e pesadas de pastores, de tanto trabalhar? Quem vai descer ao vale com Josué e lutar contra os amalequitas? Espero que todos nós vamos começar lutando contra a carne a partir da nossa família. E aí trazer essa luta para dentro da igreja. Vamos lutar contra a carne. Onde quer que ela esteja se manifestando, vamos lutar contra a carne. Hoje Deus falou aos nossos corações, através do Sermão da Montanha, a regra de ouro. E agora através desta mensagem,
sobre o peso da carnalidade. Vamos vencer a carne. Chega de ser vendido sob a carne e vencido pela carne. Fechemos os olhos e oremos.